Guiné-Bissau e as eleições de 2025. Dignidade, unidade e responsabilidade. Texto de Vladimir da Costa, edição e voz Diógenes Cabe, vulgo Ncanhã. A Guiné-Bissau aproxima-se mais de um grande teste democrático. As eleições de 2025, ao mesmo tempo, carrega sobre si o peso de 52 anos de independência. Uma trajetória marcada por sonhos de liberdade, mas também por uma série de frustrações e desafios que parecem repetir-se a cada geração. É impossível, diante da história recente, ignorar uma verdade incômoda, como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim. Falamos de instabilidade política crônica, de corrupção disseminada, do tribalismo que minam as bases do Estado, da inexistência das políticas públicas eficazes em áreas fundamentais. Falta-nos o básico, o essencial para uma vida digna. Escolas que realmente eduquem, um sistema de saúde que cure e previna, empregos que permitam o sustento com dignidade, ruas seguras, acesso à água potável e energia para todos. Olhando para trás, vemos uma sucessão de governos no Palácio da República, cada um chegando com promessas de renovação, de união nacional, de um futuro melhor. Mas, ao fim de cada ciclo, o que encontramos realmente? Crianças sentadas em carteiras sem nenhuma condição adequada, tentando aprender em escolas degradadas, sem material didáticos, sem professores motivados, postos de saúde ausentes em bairros e aldeias, mais caminhando os quilômetros em busca de atendimento que, muitas vezes, não existem ou é precário. Falta constante de eletricidade, hospitais paralisados, escolas que funcionam graças à boa vontade dos professores, que mesmo sem condições permanecem comprometidos com a docência e lutam diariamente para salvar o ano letivo nas escolas públicas. Pequenos empreendedores sufocados pela incerteza, infraestruturas praticamente inexistentes, ruas emburacadas, bairros inteiros sem saneamento, lixos acumulados, doenças se espalhando, professores, enfermeiros, funcionários públicos trabalhando meses sem receber salários, sustentando o país com sacrifício pessoal enquanto outros enriquecem. Uma elite política frequentemente mais preocupada com os próprios interesses do que o bem comum, alheia à realidade da maioria, enriquecendo enquanto o povo luta diariamente para garantir o pão de cada dia. Mas a Guiné-Bissau não é um país sem soluções ou sem futuro. Ao contrário, está repleta de gente talentosas, jovens que estudam, se preparam, inovam, buscam alternativas. O paradoxo é que, muitas vezes, quem assume o poder não tem a mesma preparação, nem compromisso genuíno com o desenvolvimento nacional. Falta de visão do Estado sobre interesses particulares e alianças que só servem para enfraquecer ainda mais as instituições. E, no fim, quem paga conta desse círculo vicioso é sempre o povo, especialmente as mais vulneráveis. Compra de votos, vender a dignidade é entregar o futuro. Às vésperas das eleições, repete-se o mesmo roteiro. Políticos que desaparecem durante o mandato voltam a aparecer, carregando sacos de arroz, dinheiros, promessas fáceis, pequenas benesses que, momentaneamente, aliviam a necessidade, mas que, na verdade, perpetuam a pobreza. São estratégias antigas, mas que continuam funcionando, porque a fome e a miséria tornam muita gente vulnerável. É preciso ser firme e claro. Não vendam a dignidade. Não troquem o futuro de vocês, das suas famílias e o país inteiro por migalhas. Nem arroz, nem dinheiro, nem presentes podem comprar a consciência de um cidadão. O voto é um instrumento mais poderoso de transformação. Um saco de arroz pode matar a fome por poucos dias. Um mau governante rouba 4 anos de oportunidades. Destrói vidas, compromete o futuro de toda a geração. A compra de votos é uma das formas mais intenciosas de violência política. Quem aceita ajuda a legitimar a corrupção, a desigualdade e sofrimento coletivo. Aceitar um favor em troca de voto
é assassinar a continuidade da própria miséria e renunciar os direitos de exigir mudança. Democracia de verdade não se faz com tribalismo ou manipulação cultural. Outro perigo crescente é o uso de tribalismo e manipulação cultural como ferramenta política. Outros partidos e candidatos exploram símbolos, roupas tradicionais, narrativas étnicas para dividir, criar desconfiança, estabelecer muros entre irmãos de um mesmo país. Isto é uma tática antiga, que ganha novas formas em cada eleição. É fundamental afirmar: Guiné-Bissau não é território de nenhum tribo, de nenhum grupo isolado. Somos um país plural, diverso, e é exatamente essa diversidade que deveria nos fortalecer. O tribalismo é uma armadilha que serve apenas aos interesses de quem quer o poder a qualquer custo. A nossa verdadeira identidade é a guinendade, que nos une e não nos separa. Não permitam que a cultura, nosso maior patrimônio, seja usada como palanque eleitoral, como instrumento de manipulação. Cultura é raiz, é história, é orgulho, não é moeda de troca, nem bandeira de divisão. Um país que precisa se de enxergar. O grande desafio que temos pela frente é, antes de tudo, um desafio de consciência nacional. Que país queremos construir? Até quando vamos aceitar que o potencial humano da Guiné-Bissau seja desperdiçado, que as melhores mentes sejam ignoradas, que a juventude não encontre perspectivas? Porque eleição após eleição aceitamos os menos preparados, os menos comprometidos ocupem posições de liderança? Por que permitimos que a esperança do povo seja constantemente trocada por pequenas vantagens imediatas? Estamos num momento crítico. A história nos ensina que ciclos de sofrimento só são interrompidos por decisões corajosas. Se não mudarmos agora, corremos o risco de condenar os nossos filhos e netos a viverem a mesma drama, repetindo os erros, sofrimentos, consequências ainda mais graves. É preciso romper o ciclo. É hora de parar, olhar para dentro, reconhecer as nossas falhas, mas também acreditar que temos força, inteligência e recursos para fazer diferente. Para a eleição de 2025, alguns conselhos simples. A responsabilidade do voto é enorme. Não se trata apenas de escolher nomes, mas de decidir o rumo do país. Olhe para o caráter dos candidatos. Observe bem quem respeita o povo, quem está presente nos momentos difíceis, quem tem histórico de serviço público verdadeiro. Não só quem aparece em época de campanha. Rejeite a compra de votos. Denuncie, converse com vizinhos. Explique o perigo disso para futuras gerações. Quem compra voto rouba amanhã. A corrupção nasce desde pequeno gesto, tanto de quem oferece quanto de quem aceita. Exija propostas reais, planos sólidos para a educação, saúde, emprego, energia, agricultura, segurança. Ouçam quem fala sobre a unidade nacional, quem defende a inclusão de todos, quem valoriza a diversidade como riqueza. Desconfie de candidatos que fomentam rivalidades étnicas. Quem divide antes de governar, dividirá ainda mais depois. Capacidade, compromisso e visão de futuro são mais importantes de qualquer origem tribal ou laço pessoal. O governo exige inteligência, planejamento, competência e, principalmente, ética. Faça o exercício de pensar nas crianças. O preço de uma má escolha recai sobre elas, que muitas vezes crescerão sem acesso a direitos básicos, sem oportunidades, presas em um ciclo de pobreza. O voto de hoje define o nosso futuro de toda uma geração. Lembre-se também da importância de uma Assembleia Nacional forte, formada por deputados comprometidos com o interesse coletivo. Um bom presidente, sozinho, não transforma o país. É preciso um parlamento atuante, fiscalizador, capaz de aprovar leis e políticas que beneficiem a maioria. Nessa eleição, vote com calma, consciência e coragem. O voto é secreto, pessoal, livre. Não deixe intimidar.
Não aceite pressões. Não troque sua dignidade por promessas vazias. O destino da Guiné-Bissau está na mão de cada cidadão. Sejamos dignos, unidos e responsáveis por nós, pelos nossos filhos e pelo futuro da nossa pátria. Concluindo, família, amigos, todos que fazem parte desta terra, é chegada a hora de fazermos uma pausa e refletirmos profundamente sobre o país que desejamos deixar como legado para as próximas gerações. Guiné-Bissau é uma nação rica em potencial, com uma cultura vibrante, recursos naturais valiosos e um povo resiliente e criativo. No entanto, esse potencial será plenamente realizado se cada cidadão, sem exceção, assumir suas responsabilidades individual e coletiva diante de desafios que enfrentamos. Mais do que nunca, precisamos exercer o direito ao voto com consciência, sabendo que cada escolha tem consequências reais para o destino do nosso país. Votar com respeito, de cabeça erguida, é o ato de coragem e de amor para a pátria. Devemos colocar sentimento de dignidade acima de qualquer interesse pessoal, acima de rivalidades étnicas ou políticas, acima de promessas vazias e manipulações que apenas nos afastam do caminho do progresso. É fundamental entender que não são apenas os políticos que determinam o futuro da Guiné-Bissau, mas sim cada um de nós, com nossas atitudes diárias, com compromisso pela verdade, pela justiça e pelo bem comum. Só através da participação ativa e consciente de todos podemos construir uma sociedade mais unida, justa e democrática, onde ninguém seja abandonado. Que 2025 seja realmente o ano de uma grande virada, que possamos olhar para trás e nos orgulhar das nossas decisões que tomamos hoje. Que a união prevaleça sobre as diferenças, que a justiça seja acessível a todos e que a democracia seja vivida em plenitude, garantindo liberdade e direitos para todos os guineenses. Acima de tudo, que tenha dignidade para sonhar, para trabalhar, para construir um futuro mais promissor para os nossos filhos e netos. O futuro pertence àqueles que acreditam na força do seu povo e na capacidade de transformar desafios em oportunidade. A responsabilidade é nossa e também a esperança. Texto de Vladimir da Costa, edição e voz de Diógenes Cabé, a partir dos Estados Unidos da América.